é que você analisa, Madeleine, esse conflito aí que está rolando entre o governo brasileiro e o embaixador de Israel no Brasil, e agora essa resposta de Mauro Vieira? Eu não falo com o embaixador de Israel no Brasil, eu falo com o chefe dele. Ele se saiu muito bem, eu acho, o embaixador Mauro Vieira, para não se meter nesse fogo cruzado que ele não tem nada a ver, não foi ele que criou a encrenca, embora a afirmação não seja verídica. O embaixador, ele é o representante oficial do país e os ministros do presidente da República falam sim com ele. Mas eu acho que foi boa porque é uma frase de efeito que dá a impressão que ele está acima, a imprensa vai gostar muito, vai jogar isso adiante, e ele não precisa entrar num conflito desnecessário com Israel, porque não foi ele que armou toda essa encrenca. E é claro que o Ministério das Relações Exteriores está aí nessa. Tem como prioridade o quê? Tirar os brasileiros que estão lá, ponto. É esse o interesse do embaixador Mauro Vieira, ele está fazendo isso muito bem, se colocando fora dessa fogueira. Porque a guerra está sendo utilizada, Fabíola, para uma loucura de militância nas redes. Hoje está sendo o UFC chapéu de alumínio. Os bolsonaristas já assumiram a versão de que o Bolsonaro falou com o embaixador e que ele é o responsável por tirar os brasileiros de lá da faixa de Gaza. Já tem políticos bolsonaristas falando isso. O embaixador, olha, se ele teve a intenção, se ele não teve, não me importa. Embaixador não é pago para ser bonzinho, para ter boa intenção. Ele é pago para ser eficiente. E a ação dele como embaixador fez com que o país dele fosse utilizado para gerar um ciclo de fake news de um polo político de um país. Não é esse o papel dele como embaixador. Pode ter sido, vamos dizer, ele foi enganado? Ok, ele não é uma criança de 5 anos de idade. Eu verifiquei se foi convidado ou não, não foi mesmo, porque as pessoas são convidadas e são verificadas antes. Mas é o que o Josias falou. Uma coisa é ser convidado ou não, outra coisa no momento desse, ele se deixar aparecer na mesma imagem, junto com o ex-presidente. Olha, vou te falar uma coisa: se fosse com o Fernando Henrique, não tinha problema. Ele foi aparecer junto com o polo oposto da polarização. É uma coisa que ele devia saber. E enquanto os bolsonaristas estão aí alimentando nas redes essa história maluca de que o Bolsonaro falou com o embaixador e por isso os brasileiros saíram, do outro lado do chapéu de alumínio tem os Lula afetivos falando que a PF mentiu e que não tem Hezbollah no Brasil. Então, tá essa loucura que você não sabe quem desconectou mais da realidade nesse barulho todo. E faz muito bem o ministro Mauro Vieira de manter a distância regulamentar dessa doideira toda. Ele saiu pela tangente e vai fazer o trabalho dele, porque a questão da relação do Brasil com Israel não vai ser resolvida nem via Twitter, nem via imprensa. O embaixador, Fabiola, eu soube ontem também que esse embaixador, para os padrões do Netanyahu, ele é um homem de centro-esquerda. E ele não foi nomeado pelo Netanyahu, ele sobreviveu ao Netanyahu. Ele chegou ao Brasil antes da reentronização do Netanyahu no poder em Israel e ele sobreviveu. Então, me disseram que, de fato, é uma pessoa, para os padrões do Netanyahu, uma pessoa que está à esquerda dele. E o antecessor dele na embaixada é que era o bolsonarista de carteirinha. Agora, não me entra na cabeça, Fabiola, esta versão segundo a qual o embaixador de Israel caiu numa arapuca montada pelo bolsonarismo. O embaixador não é um homem neófito, ao contrário, é um homem experimentado, pelo que soube, um diplomata tarimbado, e ele deveria saber que, num encontro no Congresso Nacional, cujo objetivo era exibir as cenas das atrocidades que o Hamas praticou lá em solo israelense no dia 7 de outubro, ele deveria presumir que a maioria dos parlamentares que atenderiam a este convite seriam os bolsonaristas. E, se ele não estava informado, quando ele percebeu que o Bolsonaro estava em cena, não creio que ele não soubesse, mas vamos admitir, por hipótese, para efeito de raciocínio, que o embaixador não soubesse, chegou lá e o Bolsonaro caiu de paraquedas naquela reunião. Ele tinha todas as maneiras de se desvencilhar, mas ele se deixou filmar gostosamente ao lado do Bolsonaro. Ele não perceber que aquilo
se transformaria numa peça de propaganda da extrema-direita no Brasil, aí é uma ingenuidade que eu, até em homenagem à inteligência do embaixador, não posso supor que ele tenha incorrido nesse tipo de ingenuidade. Então, eu quero crer, Fabíola, por alguma razão, o embaixador se permitiu ser convertido em personagem desta cena. Depois ele percebeu que não ficou bem e ele tentou se reposicionar, disse, olha, não foi convidado, o Bolsonaro e tal, mas esse tipo de procedimento, depois do fato consumado, normalmente não cola, porque quando você precisa explicar algo em política, seja política nacional, política internacional, quando você precisa explicar é porque não funcionou. E o embaixador tentou explicar, mas não conseguiu, Fabíola. E essa versão de que caiu no Marapuca, realmente eu quero homenagear a inteligência do embaixador e a minha própria, e não concebo essa hipótese como uma hipótese razoável, não. Você sabe que nesse momento aqui, eu estava até acompanhando aqui o embaixador Mauro Vieira, logo após a coletiva, conversou ali com a Globo News e foi questionado sobre essa situação do encontro do embaixador de Israel com Bolsonaro. E ele disse o seguinte: eu não falo com o embaixador de Israel no Brasil, eu falo é com o chefe dele, que é o ministro das Relações Exteriores. Eu só posso me referir a fatos concretos em contatos oficiais, de governo a governo. Eu não falo com o embaixador de Israel no Brasil, e sim com o chefe. Acompanhamos, então, a entrevista coletiva de Mauro Vieira, ele que é o ministro das Relações Exteriores e que está à frente dessas negociações para a saída dos brasileiros da faixa de Gaza. E durante a entrevista ele diz que a situação em Gaza não permite dizer se é hoje, se é amanhã ou quando será que os brasileiros vão deixar a faixa de Gaza. Diz que a fronteira e a passagem está fechada, eles não têm informações sobre essa reabertura e diz, apesar de terem sido levados até o posto de controle, eles não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Foi o que disse Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, há pouco. Diz que eles esperam que sejam atualizadas o mais rápido possível. Todo o esquema está montado, vão prestar assistência para essas pessoas que estão lá, esses 34 brasileiros ou parentes que estão aguardando essa reabertura. E aí, no finalzinho, a pergunta, inclusive, do nosso repórter aqui do UOL, o Lucas Borges, falando sobre a importância de Israel, aí ele responde, Israel é que está negociando, ou seja, não adianta a gente ouvir o embaixador falar que Israel não tem nada a ver, né, Thales? Israel faz parte das negociações. Não quis entrar, claro, numa briga ali, trazer a questão, ele é o diplomata, né, não pode trazer aí essa briga, mas deixou claro, Israel, sim, tem a responsabilidade. Israel, sim, é o responsável por essa liberação, né, Thales? Em linguagem diplomática, ele foi muito duro. Ele não tergiversou. A questão é Israel. Israel é que cuida disso. Quem abre o portão é Israel e acabou. Não teve nenhuma tergiversação. E mostra um pouco a certa irritação, mas tudo em linguagem diplomática. Ele foi muito diplomático, ao contrário do cinismo dos diplomatas israelenses, que tem sido, essa é a verdade, têm sido cínicos, né? Até agora, nenhuma. Vamos esperar para sair agora amanhã, hoje já não sai mais, e quiçá no domingo, se não aparecer, ou segunda-feira, se não aparecer, acharam em alguma ambulância, alguma coisa, etc. E nisso estão os brasileiros lá correndo risco de vida. Essa é que é a verdade. Os brasileiros correm risco de vida porque também o sul da faixa de Gaza é bombardeado, não é só o norte. O sul também é em menor escala do que o norte, mas também é bombardeado. Então, estão os brasileiros correndo risco de vida por uma atitude cínica da diplomacia israelense.
E você, ô Josias, como é que você analisa aí essa entrevista coletiva? O ministro, importante eles virem a público, né? Porque havia tanta expectativa, eles anunciaram ontem, quando conseguiram essa confirmação, né? Celebraram, até a primeira, a Janja foi às redes sociais para falar que o Brasil estava negociando e que o ministro tinha recebido um telefonema de que os brasileiros estariam na lista. Ele vem a público, agora que são 11 horas e 23 minutos, vem a público conceder uma entrevista coletiva, trazer as informações de bastidores, o porquê os brasileiros não saíram. Foi muito emocionante no começo do dia, as imagens que chegaram do transporte desses brasileiros. São 34 brasileiros e parentes que estão, desde o início do dia, fazendo esse transporte, o ônibus que parece que passou em vários locais para pegar essas pessoas que estavam ali se protegendo em alguns abrigos, e aí foram até a fronteira, as imagens da porta ali, da saída por Rafah, e aí não conseguiram, fronteira fechada. Ministro vem a público para dizer que a fronteira realmente segue fechada, eles não têm informações o porquê dessa fronteira está fechada, mas que eles seguem com todas as forças, e fez questão de dizer que o presidente Lula está atuando sim nessa diplomacia, nessa conversa com os diplomatas, falou e citou os embaixadores envolvidos nessa negociação, mas que não tem essa confirmação, se é hoje, se é amanhã ou se é depois que os brasileiros vão sair, e que Israel tem essa responsabilidade. O que o governo brasileiro pode fazer mais? Qual é a responsabilidade de Israel? É possível, através de contato com o governo de Israel, o Brasil conseguir essa liberação dos brasileiros? Como é que o senhor analisa esse impasse? Que agora vocês estejam me escutando bem? Tudo bem. Bem, Ou não? Estou. Bem, bom, é uma situação muito complexa, Fabíola. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. É um país que está em confronto, em guerra, é um país mobilizado a partir de contatos com outros dois, por assim dizer, duas autoridades, né? De um lado, a faixa de Gaza com o Hamas, o próprio Israel, e a fronteira com o Egito. E ao que tudo indica, o que a gente tem agora, e depois eu queria falar um pouco sobre a perspectiva política disso, mas o que a gente tem agora em termos burocráticos e técnicos é que, efetivamente, os nomes dos brasileiros foram liberados por Israel, estão entre aqueles estrangeiros que vão ser liberados. É claro que você tem aí prioridades, né, de feridos, etc. E tal, inclusive tipos de feridos, né, que tem que ser os feridos revistados antes de passar a fronteira com o Egito. Mas alguma coisa que eu tentei aqui descobrir o porquê, né, enquanto a gente estava se preparando para falar, e eu não consegui nenhuma informação concreta do motivo do fechamento da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Ao que tudo indica, tem alguma questão ali que tem relação entre os interesses egípcios que fizeram com que a fronteira fosse fechada, né? Então, assim, em termos burocráticos, a entrada dos brasileiros na lista dos estrangeiros a sair é uma entrada que foi feita com muita dificuldade e muita habilidade pela diplomacia brasileira. Ela está garantida, ela está consolidada, né? Eu acho que o governo brasileiro fez isso de maneira muito calma, muito amarrando todas as questões. Os brasileiros são poucos, e sendo poucos, são nacionais que têm menos prioridade em relação a outros grupos que são grupos majoritários. E toda a calma do embaixador e toda a calma dos embaixadores da região produziram isso. Agora, aconteceu alguma questão pontual que impossibilitou a saída dos brasileiros da faixa de Gaza por conta do fechamento da fronteira do Egito com a faixa de Gaza, e a gente está tentando entender o porquê desse fechamento. Agora, professor, perdão. O Thales, o Thales e o Josias, eles estão aqui ouvindo também a entrevista, mas não estão na tela comigo. Professor, eu queria saber um pouquinho sobre essa situação da relação de Brasil e Israel. A coisa azedou com essa reunião do embaixador de Israel no Brasil, quando ele se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Há uma pressão agora para que o governo Lula endureça em relação a isso. Como é que o senhor analisa essa reunião? Isso foi uma provocação ao governo brasileiro, diante das falas de alguns integrantes do governo brasileiro, diante de algumas falas do presidente Lula. Isso pode trazer alguma espécie aí de algum rompimento de Brasil e Israel? Como é que o senhor está analisando a quentura dessa situação entre Brasil e Israel depois desse encontro do embaixador com Jair Bolsonaro, e até mesmo essa dificuldade dos brasileiros deixarem a faixa de Gaza?
Bom, é muito importante, Fabiola, eu conversar com você sobre isso logo depois da conversa do ex-deputado Jean Willis, sobre esse ambiente que acaba produzindo Bastante. são questões de política internacional e há uma tentativa. Não é que Oi, me eu tô te escuta não? ouvindo sim, professor, é que a ligação não tá muito boa, a gente está aqui fazendo um esforço danado para lhe ouvir. E aí corta um pouquinho, mas pode falar que É eu vou conseguir te a ouvir, vai lá. Universidade Pública Brasileira que ainda não ressuscitou completamente dos anos de Bolsonaro, e a gente continua sem uma conexão estável por conta de corte de verbas que tivemos nos últimos 4 anos. Eu estou aqui na FRJ, no Instituto de Filosofia de Ciências Sociais do Rio de Janeiro. Então, o que eu estava dizendo é que há uma tradução, há uma utilização, há uma ressignificação de política internacional a partir de usos de política nacional. Então, o que se produz, a gente viu isso essa semana no encontro, numa comissão de política internacional com um rompante de um deputado bolsonarista, a gente viu isso nesses últimos dias com a participação do Bolsonaro numa reunião. O que está acontecendo é que a extrema-direita estabelece um vínculo entre questões que são absolutamente estrangeiras e internacionais e ressignifica isso para a política nacional. Então, em última instância, o que essa extrema-direita tenta fazer, e parece que foi isso que aconteceu, foi produzir um vínculo entre Hamas e esquerda, entre a não saída de brasileiros e o governo Lula, e principalmente a saída de brasileiros e o encontro do embaixador de Israel com o Bolsonaro. Eu acho que esses jogos políticos, essas questões políticas têm a ver com isso que Jean Willis estava falando antes de mim, com uma ressignificação e uma utilização da extrema-direita de uma certa ambiência digital que produz uma alternativa, uma realidade alternativa e que estabelece esses vínculos de maneira a que setores específicos da política brasileira, não relevantes, não importantes nesse termo, comecem a ter uma relevância que, na verdade, não tem. Né? Então, assim, o encontro do embaixador israelense com Jair Messias Bolsonaro, duplamente inelegível, e com outros membros que hoje inclusive tentativa de golpe, tem a ver com essa tentativa de uso político da extrema-direita de um tema que eles ressignificam e traduzem como um tema que pertence a eles, mas que de fato não pertence. A pergunta que a gente tem que fazer é como é que o embaixador entrou nessa armadilha. E por acaso eu conheço o embaixador. Esse embaixador, a gente teve um embaixador de Israel no Brasil, que era um embaixador bolsonarista. Não é o caso desse embaixador. Então, eu acredito que aqui tenha tido uma tentativa de absoluta produção de armadilha, né, e uma inépcia e uma incapacidade de percepção disso, uma incapacidade de leitura do que aconteceu, fez com que esse embaixador fosse utilizado, num momento absolutamente importante e dramático, fosse utilizado pela extrema-direita brasileira, que tenta fazer uma leitura alternativa da realidade e produzir no Brasil uma divisão entre esquerda, Hamas e direita, Israel, o que absolutamente não faz sentido. Professor, você acha então que o embaixador foi vítima dessa história? O senhor está falando que ele foi utilizado pela extrema-direita, ele foi vítima, caiu numa armadilha, mas ele não tem informação, não vive? Como é que foi cair numa armadilha como essa, uma reunião daquele tamanho, com todas as imagens, tudo sendo filmado? Fabíola, eu disse armadilha, mas eu não disse vítima, eu disse inépcia, né? Eu disse incapacidade, falta de competência, falta de leitura diplomática, talvez interesses políticos do governo Bibi Netanyahu que produziram esse tipo de coisa, uma espécie de tentativa de pressão. E aí não tem nada a ver com os refugiados, não tem nada a ver com os brasileiros que têm que sair, tem a ver com uma política internacional. Bibi Netanyahu fez isso. Tem um analista importante brasileiro que vive em Israel, chamado João Miragaia, que produziu um paralelo entre o que Netanyahu fez com Obama, quando ele foi se reunir com membros do Partido Republicano, no momento que ele também queria apoio do governo Obama para uma ele está fazendo com Lula. Eu acho pouco provável, eu acho mais provável que houve realmente uma incapacidade, uma falta de leitura, falta de leitura diplomática, né? Inclusive porque hoje
o embaixador lançou uma nota basicamente tentando se livrar do Bolsonaro, né? Mas eu acho que foi incompetência, foi incapacidade, foi barberagem diplomática o que aconteceu, o que é absolutamente lamentável. Barberagem diplomática do embaixador israelense e interesses políticos de uma extrema-direita, inclusive uma extrema-direita que tem contatos pungentes e perenes com o atual governo de Israel. Ou seja, apesar de eu achar que tem mais a ver com inépcia e com barberagem do que propriamente com uma tentativa de pressionar o governo brasileiro em relação ao conflito, eu não me surpreenderia se houvesse, ao mesmo tempo e sem contradição, setores da sociedade brasileira que têm contatos com a extrema-direita israelense hoje no poder. Então, assim, pode ser um pouco mais complexo. Qual